Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo pelo convite, e a você que está assistindo, não é, a esse vídeo, que gosta de poesia, leitura. Bom, meu nome é Edgar Rosa, eu sou vinculado à Universidade de São Paulo e à CAPES. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre um autor que eu pesquiso, né? Eu pesquiso no nível de doutorado. Bom, a Semana Municipal de Incentivo à Orientação do Estudo e à Leitura este ano celebra o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. E a minha fala vai focar uma das obras poéticas, não é? De um importante idealizador, se não o principal idealizador dessa semana. Falo de José Oswald de Souza de Andrade, mais conhecido como Oswald de Andrade. E é importante já marcar, não é a pronúncia desse nome, porque a gente escuta muito Oswald de Andrade, mas a pronúncia é afrancesada mesmo, Oswald, Oswald de Andrade. Ah, Bom, então vamos explorar ao longo desses minutos a sua primeira obra poética, Pau Brasil, e eu poderia focar apenas na figura do Oswald, o seu papel de articulação da semana, o seu protagonismo no modernismo brasileiro, nas fofocas da sua vida pessoal, ou mesmo nas intrigas acaloradas com alguns críticos da época. Porém, tendo em vista apontamentos de leituras críticas contemporâneas, eu decidi focar no seu primeiro livro de poemas publicado. É uma questão interessante, porque a crítica tem apontado que Oswald de Andrade é uma figura sobre quem muito se fala, mas um autor cuja obra é ainda pouco lida e explorada. Então, a minha ideia aqui é trazer uma das obras, a sua primeira obra poética, e dividir com vocês a leitura de alguns poemas. Bom, deixe-me dividir aqui a tela para ficar mais fácil com os poemas, não é? Muito bem. Então, o título dessa apresentação não é Devorando o Biscoito Fino, fabricado por Oswald de Andrade. Depois eu volto a esse título e remete a uma fala do próprio autor, tá aqui a foto do Oswald, não é, de quando jovem, né, perto aí da semana, não é, de 22. Vamos lá. Então, a obra que eu escolhi para tratar aqui no nosso vídeo é Pau Brasil, não é? Tenho aqui, essa é a capa do livro que foi desenhada pela Tarsila, não é? Que era a esposa do Oswald à época. Essa daqui é a versão facsímile, mas a capa é a mesma, não é? É um livrinho bem pequenininho, com poemas, com ilustrações, e o título dele é, na verdade, Pau Brasil, e aí vem para cá, não é? Isso daqui está na página de rosto, que é a continuação do título, Cancioneiro, de Oswald de Andrade, prefaciado por Paulo Prado e iluminado por Tarsila. Essa obra é de 1925, ela foi publicada primeiro na França, e aí é interessante porque tem uma ideia aí, não é? Pau Brasil foi a primeira commodity, enfim, o primeiro produto brasileiro exportado. Então, a ideia do Oswald aqui era pensar uma obra de exportação. Essa obra conversa de forma direta com o Manifesto da Poesia Pau Brasil, não é? Ela, na verdade, no manifesto ele diz que tipo de poesia devia ser criada, enfim, e aí nessa obra ele ensaia todo aquele manifesto. Então a gente vai ver que nos poemas, os poemas ressoam, remetem a alguns fragmentos desse manifesto, não é? Por que cancioneiro? Cancioneiro é uma coleção de poesias, não é? E aí remete também ao período provençal, em que as poesias eram feitas com as várias línguas que existiam, enfim, não se privilegiava a norma culta ao escrever um texto poético. Então, esse livro também aponta para isso, não é? Como falamos, como somos. Né? No Manifesto da Poesia para o Brasil tem lá o fragmento, a contribuição milionária de todos os erros. Então, essa ideia de cancioneiro vai ao encontro disso. Bom, a daí a gente tem, não é o primeiro poema do livro, é esse que vocês conseguem ver aqui, Escapulário, que seria, na verdade, uma invocação. Eu volto a essa ideia de invocação ao final da apresentação, mas é um poema bem interessante. Vocês já conseguem ver na tela, e isso é característico da poesia do Oswald, não é? O título
em minúsculo, sempre italizado, não é? E aí depois no poema a gente tem sempre a primeira letra do verso em maiúsculo. Eu vou ler para vocês. Escapulário. No pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. E aqui eu vou lendo e comentando um pouquinho. Aqui vocês já conseguem ver que esse poema remete, de certa forma, à oração do Pai Nosso, não é? E aqui, de certa forma, ele subverte um pouco a ideia de religiosidade, porque ele não está evocando, na verdade, não é uma divindade, ele evoca a própria poesia como divindade para guiar e orientar enfim, ao longo do livro. Não é? E tem alguma rima aqui de cada dia a gente consegue ver. Muito bem. Outra coisa bastante interessante sobre esse livro, ele é até tido, críticos não é, atualmente tomam esse livro como um livro-objeto. Primeiro porque ele não é, como eu disse no começo, ele é um livro pequenininho e é um livro ilustrado, é um livro de poesia ilustrada. Quem fez as ilustrações, que Oswald chamou de iluminuras, não é, foi a Tarsila, e um livro composto de 9 sessões. Para cada sessão, não é? Antes de iniciar a sessão com os poemas, a gente tem as gravuras, não é? As ilustrações da Tarsila. Então, são 9 sessões. A primeira sessão é História do Brasil, depois a gente tem Poemas da Colonização, São Martinho, RP1, Carnaval, Secretário dos Amantes, Postes da Light, Roteiro de Minas e Lloyd Brasileiro. Eu não vou mostrar todas, eu separei algumas, não é? Com alguns poemas que remetem a essas sessões para a gente discutir um pouquinho. Então, essa primeira sessão é bastante interessante, não é? A história do Brasil, e aí a gente tem lá várias séries de poemas, sempre com o título, não é? Aqui em negrito, com o nome de uma pessoa. Esses nomes geralmente são cronistas que estiveram aqui no Brasil no período da descoberta, não é? Então, essa sessão se inicia com Perovaz de Caminha. Vejam que aqui já perde o D, não é? Perovaz caminha, como se ele estivesse caminhando pela terra descoberta. E aí, nessa sessão, a gente tem esses nomes. Alguns críticos falam que esse nome do cronista lembra, de certa forma, inscrições tumulares, né? Uma lápide, né? Pessoas que estiveram aqui e aí o que elas deixaram, enfim, escrito. Temos Pero Vaz de Caminha, aí Frei Vicente, Fernão Dias, tem até um Príncipe Dom Pedro, mas eu escolhi falar do primeiro, não é? Dessa primeira figura do período da colonização. Então temos, na verdade, são 4 poemas aqui, eu escolhi os 2 primeiros porque a gente não tem tempo, né, de abordar todos, eu gostaria de dar uma ideia mais ampla do que é a obra, então vou trazer outras sessões com outros poemas. Bom, vou ler o poema para vocês, os poemas, não é? Pero Vaz caminha. A descoberta. Seguimos nosso caminho por este mar de longo até a 8ª de Páscoa. Topamos aves e ouvemos vista de terra. O segundo poema, Os Selvagens. Mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela, e não queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. Então vejam, são poemas simples, é interessante já falar isso agora, não é que a obra, não é, a poesia de Oswald de Andrade é tida como uma poesia simples, ele fala isso mesmo no manifesto, não é, da Poesia para o Brasil, que a poesia existe nos fatos. Então, a gente tem, não é, em recortes do que a gente ouve, a gente consegue enxergar a poesia. E aí, vejam que não tem rimas aqui, a gente tem os títulos. O mais interessante dessa série, não é, dessa sessão, História do Brasil, é que todos esses textos, eles foram, e aqui eu mostro para vocês, eles foram apropriados de documentos históricos. No caso aqui, a Carta de Pero Vaz de Caminha e outros documentos, né, dos cronistas, dos viajantes, que deixaram escritos sobre o período, não é, do descobrimento. Enfim, não só o descobrimento, porque a gente tem o príncipe Dom Pedro, mas, enfim, esses documentos aí, essas escrituras. Então, vejam que o poema é tirado
do documento anterior, é apropriado inteiramente do documento anterior. A gente tem aqui fragmentos da carta de Pero Vaz de Caminha. Então, vejam aqui, eu deixei até em negrito, seguimos nosso caminho por este mar de longo, até oitava de Páscoa, topamos aves, ouvemos vista de terra. O que não é da carta no poema do Oswald é o título. E aí está a chave de leitura dos poemas dessa primeira sessão, não é? No título, ele insere ironia e muda a leitura do documento original. Então, vejam, o título aqui é A Descoberta. E aí aqui a gente pode pensar, o que foi descoberto, não é? Voltemos ao poema. Seguimos nosso caminho por este mar de longo até a oitava de Páscoa. Topamos aves e ouvemos vista de terra. O que foi descoberto foi a terra, não é? A nova terra, enfim. Mas aqui a gente tem o verbo topamos aves. Quer dizer, eles viram aves no céu, ok? E depois viram a terra, não é? Então, seria uma descoberta, descobrir um lugar novo, enfim, posso me apropriar desse lugar, a gente encontra topa a ave como topa a terra, porque a terra, então, foi descoberta, não é? Porque a descoberta, porque a descoberta não foram as aves, enfim, a gente tem essa leitura irônica. Aqui é a mesma coisa, não é? Os selvagens, é tirada desse trecho da carta, mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela, veja que é integral, e não queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. Novamente, o que ele insere aqui é o título, Os Selvagens. E aqui a gente não é pode pensar, bom, quem são os selvagens aqui? Não é se os povos nativos ficaram assustados, espantados, tiveram medo da galinha, quem na verdade era essa figura selvagem que causava medo? Não é? Os portugueses? Por que que a gente chama, então, os povos nativos de selvagens? Vejam como o poema é muito simples, mas a leitura e a interpretação é bem sutil. Não é? Nessa sessão especificamente, essa sutileza, não é? Esse clique da poesia está justamente nos títulos. Bom, vamos adiante. Depois eu separei um poema, não é dessa outra sessão, Poemas da Colonização, vejam aí, não é? As iluminuras, as gravuras não estão ao lado do poema. Eu botei aqui para a gente ter uma noção, mas assim, as iluminuras abrem a sessão e aí depois você tem vários poemas dentro daquela sessão. Então, poemas da colonização, a gente vai encontrar vários poemas, não é, relacionados a essa época, esse período da colonização. Um pouco mais adiante, não é? Porque a gente tem primeiro o descobrimento, depois a colonização. E o poema que eu separei dessa sessão é Relicário, vou ler para vocês. No baile da corte, foi o conde de quem disse para Dona Bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Baependi é comer, beber, pitar e cair. Vejam que interessante, aqui a gente tem uma sonoridade, não é? Então, suruí com cair, né? Os is aqui, Paraty, Bependi. E o que a gente tem aqui, não é? Um baile da corte, um relicário, a gente pode pensar, não é? Que relíquias, que remete a essa palavra, enfim, ou também a um caderno, né, de se escrever observações. Mas o mais interessante aqui é que a gente tem um nobre, não é? Um baile na corte, e aí a gente tem alguns nomes indígenas também, não é? Suruí, Paraty, Baipendi, comidas de lá, não é? Comida, pinga, fumo, e aí depois a gente tem essa ideia, né? Se você come a farinha, depois bebe essa pinga, depois pita esse fumo, é muito forte. Forte para quem? Para o colonizador, para o nobre que veio de fora. Então aqui vejam que a gente tem essa imagem do baile, todo mundo se interagindo, comendo, bebendo, e várias pessoas, não é? E comidas propriamente típicas, não é? Brasileiras. Bom, vamos adiante. Essa é uma sessão muito interessante, Postes da Light, que foca principalmente a cidade de São Paulo, não é? E aí eu separei, vejam que bonita a iluminura, eu separei esse poema, Pobre Alimária, e aí eu leio para vocês. O cavalo e a carroça estavam atravancados no trilho,
E como o montorneiro se impacientasse, porque levava os advogados para os escritórios, desatravancaram o veículo e o animal disparou, mas o lesto carroceiro trepou na boleia e castigou o fugitivo atrelado com um grandioso chicote. Vejam, não é? Está descrevendo isso, poderia ser, por exemplo, uma notícia de jornal da época, não é? Quando instalaram, não é, os bondes dos trilhos elétricos, e aqui a gente consegue ver uma imagem interessante, que é a imagem do progresso mesmo na cidade de São Paulo, não é? Vejam como conviviam carroças e o bonde, enfim. E aí, pobre Alimária, Alimária é o cavalo, não é? Que acabou levando um chicote. Enfim, o cavalo, de certa forma, é castigado por essa ideia do progresso, não é? Então, um animal enfim, né, ajudava a gente a se locomover, a cidade um pouco ainda não tão moderna, com a chegada dos trilhos, enfim, né, do bonde, acaba sofrendo aí, e é interessante pensar, né, a gente imagina vendo o poema a confusão, né? Um cavalo atrelado no trilho, né? Atravancado lá no trilho, as pessoas olhando, e a modernidade, enfim. Bom, o próximo poema é da seção Roteiro de Minas. Essa sessão é interessante porque Oswald recebeu algumas pessoas, não é, da França, e os modernos fizeram um passeio para mostrar o Brasil, então levaram ao Rio de Janeiro e foram a Minas também, andaram de trem, enfim. Então tem essa questão histórica também que dá para associar, né? Muito desses poemas, a gente não sabe, podem ter sido escritos durante essa viagem, como também depois, mas assim, focando coisas de Minas Gerais. E aí eu trouxe esse poema, e aí eu já falo sobre ele, não é? Documental. É o oeste no sentido cinematográfico, um pássaro caçoa do trem maior que ele. A estação próxima chama-se Bom Sucesso, florestas, colinas, cortes, e súbito a fazenda nos coqueiros, um grupo de meninas entra no filme. Vejam que interessante. Assim, estamos falando de Minas, mas a temática aqui, enfim, as imagens são de Minas, mas a gente tem a temática do cinema aqui, não é? Um documental, um filme documental, um documentário, não é? Observando, mas a gente também tem referência ao oeste, quer dizer, filmes de oeste, a ideia do corte aqui, então florestas, colinas, aqui a gente poderia cortes? Não, é corte mesmo, porque você corta, não é? Pensando na linguagem cinematográfica, tá numa cena, corta para outra cena, e aí aqui a gente vê a fazenda surgindo, tem o pássaro, tem a imagem do pássaro voando perto do trem, não é? Interessante isso, né? Que o pássaro caçoa do trem. Enfim, o trem transporta as pessoas, é rápido, mas ainda a natureza que é exuberante, porque o pássaro voa e caçoa. Ainda que o trem seja maior, o pássaro está voando, não é? Ah, interessante essa parte também, né? Um grupo de meninas entra no filme. Então, quer dizer, está cortando, está mostrando, está articulando essa cena, de repente entra essas personagens. Até aqui, nós tínhamos só elementos, né, de paisagem. A gente não sabe, pode ser algumas meninas que entraram no trem, enfim. Interessante pensar, porque assim, a obra de Oswald é associada também ao cubismo, não é? De pegar elementos distintos e ir focando esses elementos, não é? E tem um pouco a ver com a ideia de cinema, isso também, né? O próximo poema, Lloyd Brasileiro. Lloyd Brasileiro era o nome de um navio, não é? Que transportava, fazia, não é? Transporte de pessoas pela costa brasileira. E aí nós temos esse poema Contrabando. Os alfandegueiros de Santos examinaram minhas malas, minhas roupas, mas se esqueceram de ver que eu trazia no coração uma saudade feliz de Paris. Interessante, não é? Contrabando, tá contrabandeando mesmo o quê? Produtos? Não, uma saudade.
Uma saudade feliz de Paris. Quer dizer, olharam, vasculharam minhas coisas, minhas malas, minhas roupas, mas o que eu estou trazendo estava no coração, que era essa saudade feliz. Essa ideia de Paris também, e aí a gente volta, não é? Mesmo os manifestos, o modernismo da semana, então Oswald foi muito influenciado ah, pelas poéticas, enfim, sim, pelas poéticas ah, parisienses, não é? De o expressionismo, enfim, futurismo. Então, ele viajava muito. Então, antes da semana ele estava em Paris, depois veio, idealizou, organizou a semana, depois voltou. Lá ele conheceu a Tarsila, daí eles tiveram um relacionamento, não é? Então, essa ideia de Paris é importante porque Paris, nessa época, era visto como, não é, o farol artístico do mundo. Lá estavam as vanguardas, essa era a palavra que eu queria ter falado antes, não é? As vanguardas europeias, vanguardas modernas. Então, isso é importante. Interessante porque na primeira sessão, não é, a gente viu que o poema, de certa forma, ele era extraído do documento, da Carta de Perovaz de Caminha. Nesse último poema, Contrabando, a gente tem algo parecido, só que foi, na verdade, extraído de um poema longo em outra língua, que seria a língua alemã, não é? De Heine. O título do livro é Alemanha, um conto de inverno. E aí, quem encontrou isso, não é, foi a professora Maria Augusta Fonseca. Tem nesse poema longo de Heine, não é, do alemão Heine, versos muito parecidos, não é? Então, eu botei aqui a versão traduzida ao português, é uma obra recente, 2011, mas vou ler os versos, depois a gente compara, não é? Enquanto a moça tocava, unindo altos prazeres, aduaneiros da Prússia revistavam meus haveres, fuçaram e mexeram, calças, camisas, lencinhos, procuraram rendas, joias e também certos livrinhos. Seus tolos, olhar a mala não faz o menor sentido. O contrabando que eu trago está na cuca escondido. Então, vejam, esse é um poema anterior ao livro, não é? A Pau-Brasil, e a gente tem muita coisa parecida, não é? Então, os alfandegueiros examinaram minhas malas, minhas roupas. Aqui no original, em alemão, a gente está na cabeça, escondido, o que eu trago não está nas minhas coisas, mas na minha cabeça, no meu pensamento, não é? Nas ideias. E para Oswald, aqui, ele bota no coração, né? E a saudade feliz de Paris. Interessante que a ideia de saudade também é bem brasileira, portuguesa, enfim, e aí esse saudosismo de Paris. A minha pesquisa focaliza um pouco disso, essa apropriação de textos, não é? Textos matriciais, e aí transforma em poemas, mas o que eu queria focar aqui, já para a gente terminar, essa leitura prazerosa, né, dos poemas de Oswald, é que essa obra deve ser lida por completo, assim, porque às vezes a gente pega um poema ou outro, ou mesmo na internet, a gente digita Oswald de Andrade, e aí você vai ter contato a alguns poemas, mas essa obra especialmente, para o Brasil, ela deve ser lida do começo ao fim, todas as sessões. Os críticos dizem que a temática principal de Pau-Brasil é a viagem, não é? Então, é uma viagem pelo Brasil. Então, a gente tem Minas Gerais, a gente tem, né, o próprio Lloyd brasileiro, que é o navio, não é, que navega na costa brasileira, RP1, que era o trem. Então, a ideia de viajar pelo Brasil, explorar o Brasil, as poesias, não é, do Brasil e trazer, como eu disse anteriormente, as poesias são simples, não existe aí rima, até o modernismo lutava contra isso, nessa rixa com os parnasianos, então são poesias simples, mas tem muita sutileza, a poesia existe nos fatos, não é? Outra chave de leitura importante também, né, não diria descoberta, mas descoberta explorada pela professora Maria Augusta Fonseca, é que, na verdade, a gente pode pensar para o Brasil como uma obra que imita, emula os Lusíadas de Camões, não é? E aí, quando eu disse que tinha uma invocação lá no começo, agora eu vou explorar um pouco isso, não é? Porque a gente sabe que
A epopeia clássica, não é? Os Lusíadas, ela é bem rígida, né? Então tem elementos a serem cumpridos, que são proposição, não é? Ela se constitui assim, a proposição, que seria um resumo, a temática da obra, depois vem a invocação, e geralmente isso é da tragédia grega, não é? A epopeia, enfim. Daí o segundo seria a invocação. Na Grécia invocavam as ninfas, não é? E daí aqui em Pau-Brasil seria aquele poema escapulário invocando a poesia como, não é, como uma divindade, como uma ninfa, enfim, para ajudar a escrever a obra. Depois vem a dedicatória, nos Lusíadas é dedicado ao rei português, não é? Depois a narração, que são os cantos, e aí na narração, se a gente pensar para o Brasil, pode ser as sessões, são, né, 9 sessões, então nós teríamos 9 cantos. E depois, no final, tem um epílogo. No caso de Pau-Brasil, esse epílogo seria, não é? Talvez esse poema, Lloyd Brasileiro, que é realmente um contrabando, porque está contrabandeando, enfim, pegou um poema já existente em língua alemã e contrabandeou, e tem uma frasezinha de despedida, não é? Também no livro. Laus Deus, se eu não me engano. Bom, e então essa comparação a gente poderia falar que Pau-Brasil seria uma epopeia experimental. Então, como os Lusíadas cantam o povo heróico português, Pau-Brasil seria uma forma, uma imitação de uma epopeia para o Brasil, não é? Então, o Oswald canta figuras heróicas brasileiras, mas não cria figuras heróicas. O herói em Pau-Brasil seria o próprio povo brasileiro, os vários povos, as várias, não é, as várias poesias que a gente encontra, não é, espalhadas pelo Brasil. Bom, é uma obra que eu indico super, é uma obra importante, uma obra interessante. Oswald é bastante irônico, é engraçado, alguns poemas são muito engraçados, e também, de certa forma, é um modo de olhar para a história do nosso país, não é, para as contradições que existem na história do nosso país, como isso foi feito. Vejam, hoje a gente tem tanta discussão sobre, não é, essa ideia de retomar a história, né, como diria Walter Benjamin, não é, de escovar a história contra pelo. O que o Oswald teria feito já há 100 anos atrás teria sido poetizar essa história contra pelo. Bom, né? Que país é esse? Que país enorme? Como ele se constitui? De quais pessoas? Enfim, em termos históricos. Então, eu indicaria super essa leitura completa, não é? Essa viagem, fazer essa viagem com o Oswald. E aí, para quem se interessa, outras obras poéticas. O Oswald deixou basicamente 4 obras poéticas, não é? Essa é a primeira, Pau-Brasil, o Cancioneiro de Oswald de Andrade. Depois a gente tem Caderno de Poesia do Aluno Oswald de Andrade, que é bem interessante, tem ilustrações também, mas quem desenha é ele próprio. Depois a gente tem Cânticos, os Cânticos para Flauta e Violão, e por último, Escaravelho de Ouro. Até separei aqui, tem esse daqui, reúne toda a obra poética dele, é obra incompleta porque não tem, na verdade, a obra em prosa, não é? Os livros, os romances, e também as peças, que são interessantíssimas também. Então, para quem gosta de teatro, e tiver a oportunidade de assistir, ou mesmo ler os textos dramáticos do Oswald, interessantíssimos. E também os livros, não é? Tem um fato interessante, até falando um pouquinho da semana para fechar a minha participação aqui, é que durante, não é, nas apresentações da semana, o Oswald foi vaiado. Ele leu, não é, um trechinho do livro Os Condenados, que é um livro da época,
que ele escreveu, não é? Durante aí esse período, antes da semana, e foi vaiado. E algumas pessoas dizem que, na verdade, ele tinha contratado esse pessoal para vaiá-lo, para que isso ganhasse repercussão, enfim, para que isso mostrasse o quão subversiva era a obra. Enfim, agradeço novamente pelo convite, fico muito feliz de dividir com vocês, não é? Poesias de um autor de quem eu gosto, aprendi a gostar bastante. É interessante isso, né? Eu estudo o Oswald há uns 6 anos já. No começo eu achava a poesia muito simples, achava, né? Porque a gente tem grandes nomes no modernismo antes, mas depois com uma leitura mais atenta, mais refinada, e essa montagem, não é, de um livro, a gente começa a olhar para a obra dele com o verdadeiro, enfim, com a verdadeira apreciação que ela merece. E aí, para finalizar, eu retomo, então, essa última frase que eu decidi usar como título, não é da minha apresentação, dessa nossa conversa, que é Devorando o Biscoito Fino Fabricado por Oswald de Andrade. Essa é uma frase dele, não é? Ele diz, um dia a massa ainda comerá o biscoito fino que fabrico, porque ele foi muito incompreendido, enfim, a crítica era muito eu diria, contundente contra ele, contra as ideias e a própria obra, e de certa forma a gente vê que isso é a verdade, não é? Nós temos devorado, para usar esse verbo antropofágico, mas nós temos devorado cada vez mais, isso é importantíssimo. E como eu disse, tentar sempre estudar os manifestos, enfim, a vida curiosa de Oswald de Andrade, mas sempre também ler a obra, né? Buscar na obra dele toda essa figura interessante que ele foi, né? Como isso se transporta para a obra. Muito bem, muito obrigado, boa leitura a todos e até mais.